E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui começando a nossa aula de número 2 sobre a linguística como ciência. Vou começar falando um pouco sobre o positivismo, que foi uma corrente de pensamento filosófico, mas do início do século XIX, tendo bastante força até fins do século XX, e que deu origem à metodologia científica como a gente conhece hoje. Então, o positivismo ele tem basicamente 4 pilares centrais, que são a empiria, isso é, a importância dada àquele dado que é coletado da realidade, né, apenas dados que podem ser observados e descritos em observações do contexto natural. Em segundo lugar, a observação e descrição objetivas dessa realidade. Então, você vai observar o dado e vai descrevê-lo sempre de forma objetiva, neutra, né? Ele tem o positivismo ele tem esse ideal de neutralidade e que, na maioria dos casos, nas ciências naturais, realmente tem uma objetividade e neutralidade dessa observação e descrição dos dados. E para nós é importante lembrar da observação e descrição não preconceituosas. O que é isso? Sem pressupostos iniciais que não sejam validados na teoria. Então, empiria, observação e descrição objetivas e o raciocínio indutivo. O que seria esse raciocínio indutivo? Segundo o positivismo, ao observar os dados da realidade, você pode descrevê-los e explicá-los, e com isso você pressupõe que esse fenômeno que você observou, ou esse objeto que você observou, ele vai funcionar da mesma forma todas as vezes que você tiver as mesmas condições. Então, quando você observa algum fenômeno, por exemplo, a maneira como a água congela na física, você observa como que ela acontece e você consegue descrever características desse fenômeno que você vai esperar encontrar em fenômenos similares, como, por exemplo, o álcool congelando ou a água derretendo. E, por último, o apelo à verificação, que seria, depois que você fez essa observação, induziu conclusões a respeito da realidade, fez previsões a respeito da realidade, você vai verificar se essas previsões estão corretas. Então, basicamente, esses seriam os 4 pressupostos básicos do positivismo. E por que a gente está falando de positivismo aqui? Para dar uma ideia do que é o método científico e como que a gente vai usar. Então, como eu disse, o positivismo surgiu no final do século XIX, e como eu comentei na aula anterior, teve uma outra revolução do método científico na virada do século XIX para o século XX. Várias correntes novas de pesquisa, novas correntes teóricas, punham em xeque um pouco da solidez ou da necessidade do positivismo mais estrito, que acabou levando posteriormente ao surgimento das ciências humanas, cada um individualmente. Algumas críticas que precisam ser feitas ao modelo positivista estrito são, primeiro, uma dificuldade em padronizar um método para todas as ciências. Essa descrição que eu falei, não uma descrição, na verdade uma simplificação absurda aqui de como funciona o estudo em física, ele é usado também na biologia, na física, na química, em várias das ciências naturais, e isso funciona, isso tem funcionado desde muito antes do Augusto Comte, né? Mas não tem como você listar uma lista de características que necessariamente tem que funcionar para todas as ciências, porque essa maneira de construir o método científico, ela meio que imagina um mundo ideal e espera que as teorias se adequem a ela, mas não é bem assim. As teorias elas precisam se adequar às suas necessidades específicas. Então, longe de ter uma anarquia de cada área do conhecimento fazer de qualquer jeito, cada uma tem certas especificidades que devem ser observadas com muita cautela e muita seriedade, né? Então, mais para frente a gente vai ver um pouco dos pressupostos gerais da linguística e alguns específicos da linguística também.
Então, a primeira crítica ao positivismo é essa dificuldade em padronizar um método para todas as ciências que sempre vai funcionar. Segundo, a limitação do próprio raciocínio indutivo. Segundo o raciocínio indutivo, você observa algo e você pressupõe, você induz que esse algo vai funcionar em todas as situações. Isso não é possível, isso simplesmente não vai dar certo quando a gente está falando de ciências sociais, de quando a gente está falando daquelas ciências que têm como objeto de estudo uma característica da interação entre pessoas. E por que isso? Porque esses estudos, eles não podem ser, como se diz, não podem ser confinados em experimentos, né? Não podem ser simplificados dessa forma, eles não podem ser reproduzidos, é impossível fazer uma entrevista 2 vezes, porque a pessoa não vai falar exatamente as mesmas coisas da mesma forma. E também, por conta dessas limitações, quando você observa um fenômeno e descreve ele, nem sempre você vai conseguir expandir ele para todos os casos. Então, dentro das ciências sociais, a gente usa o raciocínio dedutivo, que seria o contrário, né? Você observa fenômenos gerais e espera que eles vão funcionar dentro do seu caso específico. E, por último, esse caráter não reprodutível de algumas ciências. Quando eu coloquei na aula passada aquela provocação, se a linguística seria uma ciência humana ou exata, primeiramente que não gosto de tentar criar uma classificação absoluta que vai colocar em uma de 2 caixinhas. A gente vai ver nessa aula e nas próximas algumas características que a linguística vai ter de ciências humanas e exatas, mas existe uma característica principal que vai diferenciar as humanas das exatas, que é a reprodutibilidade. Esse seria um quinto ponto dentre aqueles 4 que eu falei antes, né? Empiria, descrição objetiva, raciocínio indutivo e pela verificação. Por essa característica indutiva, as ciências naturais são preditivas. Você observa um fenômeno e você induz o funcionamento dele em outros contextos e você prevê aquilo que você vai observar quando você for fazer uma outra observação. Um exemplo disso seria a astronomia, né? A astronomia vai te dizer qual vai ser a fase da Lua no dia 4 de outubro de 2146. Se você chegar nesse dia e observar, você pode ter certeza que a previsão vai estar correta. Dentro da biologia também, você observa estruturas em determinados animais, você prevê como que elas vão ser em outros. E quando eles observam, isso geralmente está correto também. E isso é uma característica muito importante das ciências naturais, mas que ela não existe nas ciências humanas. Porque, como eu falei, os estudos eles não são baseados em experiências nem em observações de fatos dados, né, como estrelas no céu ou animais mortos, nesse caso. Mas sim, são baseados em entrevistas. Você vai para campo, entrevista as pessoas e você não vai entrevistar as mesmas pessoas, porque mesmo se alguém me entrevistar hoje, me entrevistar amanhã, não é a mesma pessoa, é uma pessoa em diferentes pontos no tempo, com diferentes contextos em que essa pessoa está existindo e está produzindo esses dados. E, além disso, a pessoa nunca vai repetir a mesma coisa 2 vezes, a gente não consegue. Então, para resumir essa parte, a linguística ela vai ter certas características de ciências naturais, porque ela está extraindo dados da natureza, né? Mas da natureza humana. Ela está analisando um objeto de estudo, que é a língua, que esse é um objeto que só existe nas relações entre pessoas. E a linguística, ela se aproxima muito mais das ciências humanas e das ciências sociais do que das ciências naturais, porque ela vai usar o raciocínio dedutivo, prioritariamente, não é reprodutível e não é preditiva. Então, a gente precisa chegar num consenso aqui. Quais seriam as características que definem algo como sendo linguística, né? Primeiramente, a linguística, ela exige uma comprovação empírica. A gente já falou disso na aula anterior. A linguística, ela trabalha coletando dados da realidade social e
a linguística ela passa a ter esse caráter empírico a partir do estruturalismo de Saussure, como a gente comentou na aula passada também, nos 1910. A partir dali você tem uma ciência específica da linguagem que trabalha exclusivamente com dados que possam ser extraídos da realidade empírica. A gente falou um pouco sobre outras áreas do conhecimento anteriores a Saussure que tinham características em comum com a linguística científica, como, por exemplo, a etnografia, né? A etnografia que estudava as línguas de povos, de determinadas etnias, né? Não ocidentais. Tem alguns problemas que vão diferenciar esse tipo de estudo da linguística em si. Um deles seria essa necessidade de comprovação empírica, porque o estudo não empírico, ele trabalha com dado especulativo. A pessoa formula hipóteses e reflete sobre elas e argumenta sobre elas para chegar ao conhecimento, sem a necessidade de verificar esses mesmos dados na realidade. Outro exemplo desse caráter especulativo seria a gramática tradicional. A gramática, como ela foi concebida no Ocidente originalmente, na Antiguidade grega, pelos filósofos, ela imagina que existe uma língua ideal e que é preciso estudar como a língua funciona para chegar a esse ideal. Um exemplo que é muito dado nos cursos de linguística também, a ideia de classe de palavras. Os gramáticos gregos, na antiguidade, eles conseguiram separar as palavras em 10 classes, que seriam o substantivo, adjetivo, artigo, advérbio, aquelas classes morfológicas que a gente conhece. E daí, esse estudo gramatical feito pelos gregos, ele passou a ser aplicado em outras línguas, em regiões que tinham influência grega, por exemplo, a língua latina em Roma. Acontece que o latim clássico ele não tem 10 classes de palavras, e mesmo assim os manuais de gramática apresentavam esses 10 casos como sendo um protótipo ideal da língua, e que o latim deveria de alguma forma se conformar a ele. Ora, isso simplesmente não tem cabimento na linguística, isso não tem cabimento num estudo científico, porque se os dados que a gente coleta não estão se encaixando com a descrição teórica, isso quer dizer que essa descrição teórica precisa ser reformulada. Ela não está correta, ela está ou incorreta ou incompleta, ou os dois. A segunda característica que vai identificar todas as formas de linguística de maneira geral, como ciência, é o caráter não preconceituoso, que a gente também comentou um pouco na aula passada. A ciência, como ela vai extrair esses dados e descrever eles para poder interpretá-los, então ela não pode partir de pressuposições. As pressuposições que se usam num estudo científico são aquelas que já estão amparadas pela teoria. Já existe muito estudo científico sobre aquilo que gera uma teoria. E o que é uma teoria? É um corpo geral de explicações que vai dar conta de um fenômeno no máximo de ocorrências possíveis daquele fenômeno. Acho que não sei se deu para entender essa parte, mas enfim, uma teoria é um conjunto de explicações sobre a realidade que elas são coerentes entre si. Então, a teoria ela vai gerar uma série de conhecimentos que você pode usar como pressuposto para a sua análise. Mas lembrando que se a sua análise não bater com as suas pressuposições, então um dos dois está errado. Você vai ter que refazer as pesquisas ou fazer novas pesquisas, né? Alguns exemplos que a professora Lúcia Lobato traz no livro é a questão das línguas primitivas e das variedades. Existia, com essa coisa da etnologia no século XIX, que eles começam a descrever as culturas não ocidentais, existia a ideia de que poderia haver línguas primitivas. A gente tem a língua, da forma como a gente tentou definir na aula passada, como esse sistema semiótico que é criativo, que é produtivo, autorreferente, uma língua completa, com todas as suas regras gramaticais,
a sua riqueza vocabular, fonológica, fonética. E daí você pode teorizar que existiriam então línguas que são incompletas, estão no meio do caminho. Não é simplesmente uma fala sem sentido, mas também não é uma língua como a gente conhece. O problema de pensar dessa forma é que, usando preconceitos que esses etnólogos tinham, eles faziam suposições sobre as línguas dos povos estudados para dizer que elas teriam algum caráter primitivo. Hoje em dia, com a linguística, a gente sabe que essas línguas não existem. Seria maravilhoso assim, se alguém descobrisse uma língua primitiva, né? Descobrisse o elo perdido. Isso ajudaria bastante no estudo da evolução das línguas. Só que a gente sabe que hoje não existe nenhuma língua primitiva. Pode ser que isso tenha existido há 100 mil anos atrás. Hoje não tem língua primitiva. Todas as línguas elas têm igual complexidade e produtividade, ou seja, toda língua ela vai ser capaz de fazer tudo aquilo que outra língua faz. Outro exemplo de preconceito que a professora cita no livro são as variedades linguísticas, a ideia de que alguma variedade seria superior à outra. Isso não é possível dentro da linguística, não é possível dizer qual variedade é melhor ou preferível. Então, a gente tem a língua falada e escrita, a gente tem a variedade padrão e não padrão, a gente tem os dialetos, os sotaques, a gente tem as variantes temporais, né? O português de hoje, o português do século passado, do século retrasado. Isso tudo são variedades que vão fornecer dados para o linguista, mas elas não têm como ser classificadas como melhor ou pior, ou preferível, ou mais bonito, ou mais... Enfim, são variedades, né? Não existe um caráter de julgamento sobre elas. O caráter não preconceituoso da linguística está muito relacionado com o seu caráter descritivo, que a gente já falou, e o caráter explicativo. Porque o caráter explicativo da linguística diz que as teorias que você constrói a partir da interpretação dos dados, elas têm que explicar o fenômeno que você observou nesses dados. Então, a gente tem um guia, vem do positivismo isso, né? E já a gente vai falar também de algumas críticas sobre ele. Mas existia um guia de como fazer uma pesquisa científica, isso para qualquer área do conhecimento. Até agora a gente está falando só de aspectos que são comuns a todas as ciências, tanto naturais como humanas, sociais, linguísticas, etc. Esse passo a passo, então, seria primeiro a observação dos dados, a coleta de dados, formular uma hipótese a partir dessa observação e, em seguida, fazer novas observações para tentar comprovar ou refutar essa hipótese. E, a partir dessas novas observações, caso a hipótese se consolide, é possível extrair uma explicação do fenômeno. E da explicação a gente vai de novo para a observação, para ver se essa explicação funciona na prática. E é um processo que vai sempre sendo repetido e se retroalimentando. Esse caráter explicativo da linguística também é atribuído que ele vem a partir de Chomsky, em 1950. Né? A gente tem com Saussure, a língua passa a ter esse caráter de comprovação empírica e não preconceito, e com Chomsky ela passa a ter também um caráter explicativo, porque o Saussure ele fazia uma descrição de como a língua funciona, a tal estrutura da língua que ele falava. Então, era um estudo semelhante ao gramatical, mas com essas diferenças, de ser empírico e não preconceituoso. Já o Chomsky ele começa a trabalhar com a linguística muito no campo das ciências naturais, tentando pensar ela com um caráter de explicar os fenômenos que são observados na língua. Isso tudo a gente vai ver mais para frente nas aulas sobre gerativismo. Em quarto lugar, a gente teria como um dado comum a todas as ciências o caráter explícito. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as observações, explicações que você fizer e também os pressupostos teóricos que você utilizar,
precisam ter uma decisão clara, precisa, coerente e pormenorizada. Ou seja, você vai usar uma categoria, por exemplo, morfema. Você está estudando um morfema. Você precisa definir de forma clara e precisa o que você entende por morfema. Você não pode pensar que quem está lendo esse estudo vai pressupor o que seja isso, e você também não pode pressupor o que seja. Como eu falei, você não pode usar pressuposições, a não ser que elas sejam embasadas por alguma teoria sólida dentro da sua área de pesquisa. Então, esses pressupostos, eles precisam estar bem fundamentados, e aí você precisa dar uma definição clara do que seja, e não só dos pressupostos teóricos, mas também de todos os termos que for utilizado. Bom, e por fim, a gente tem aqui algumas outras características que vão diferenciar áreas da linguística e também abordagens sobre o objeto que você está estudando. Aqui no livro a gente tem como exemplo duas dessas características, que são o uso da intuição linguística e também o processo de teoria e coleta de dados. A intuição linguística diz respeito àquilo que o pesquisador vai entender como isso é possível ou não de haver na língua e como que eu vou descrever. Partindo de tudo isso que a gente falou, a gente tem uma coleta de dados e uma descrição objetiva desses dados. E dentro da linguística estruturalista, isso precisa ser seguido à risca. Mas a partir do gerativismo, a gente entra com essa noção da intuição como um fator a ser levado em conta na descrição dos dados. Isso aqui é meio complexo de explicar. Eu acho, lendo o livro, que dá umas 2 páginas sobre isso, quase 2 páginas, fica bem mais simples de entender. Mas a intuição linguística diz respeito, por exemplo, quando você faz uma gravação da pessoa falando, quando você vai degravar, você vai escrever o que a pessoa disse em português padrão, ou você vai tentar imitar o jeito que ela fala de alguma forma. Não existe uma resposta certa para isso. Não, a intuição linguística, ela parte do ponto que a transcrição de um corpus, ou melhor dizendo, a descrição de um corpus, ela não tem como ser completamente objetiva. Então, o pesquisador ele vai usar um pouco de sua intuição, porque as pessoas, como falantes nativos de uma língua, elas vão ter essa intuição que vai embasar as observações dos dados. Nenhum método, nenhum modelo teórico pode suplantar a própria percepção do falante de uma língua, porque a língua pertence aos seus falantes. Então, a ideia de intuição linguística ela vai partir da inconsistência e da incompletude dos corpos. Os corpos, no caso, seria os dados coletados. Essa incompletude diz respeito ao que eu já falei na aula anterior também, sobre você não ter como... sobre você sempre falar frases inéditas. A gente está sempre falando coisas que nunca foram ditas, ou então de uma forma que nunca foi dita. E por causa disso, quando você pega o seu corpus, ele não representa toda a língua. Ali não tem todos os exemplos possíveis, né? Você vai abstrair as teorias daquilo, mas você vai precisar usar a sua intuição também para poder completar esse corpus, né? O que é possível e o que não é possível fazer nessa língua. Isso vai depender dos dados coletados, analisados, explicados, e vai depender em alguns momentos também da intuição do pesquisador. Outro argumento que os gerativistas usam em favor da intuição seria o critério de gramaticalidade. Mesmo diante dos dados e das explicações, não é possível dizer de forma objetiva o que é possível e o que não é possível fazer numa língua. Aqui no livro a gente tem um exemplo, na página 30, que é a frase, eu vi aquela casa. Essa é uma frase da língua portuguesa, você percebe que ela é uma frase possível. Aí aqui ele dá um exemplo de uma frase que não seria possível dentro do sistema da língua.
que é casa via aquela eu. Essa frase ela não faz sentido, porque ela não está respeitando os critérios morfossintáticos que a língua portuguesa exige. Não tem como você chegar e provar que isso que eu acabei de falar é certo ou não. Aliás, até teria como provar, com bastantes estudos, assim, com um corpo bem grande de teorias de morfologia e de sintaxe, você poderia comprovar que essa frase não é possível. Mas, se você for levar em conta apenas a coleta de dados, sem uma interpretação desse dado pelo pesquisador, então você teria que ter todas as sentenças possíveis para dizer que algo é impossível, e não tem como você coletar todas as sentenças porque são infinitas. Aí, por último, a gente tem aqui a questão dos pressupostos teóricos e coleta de dados. Dentro disso que a gente falou do positivismo, a coleta de dados ela tem que vir antes da construção teórica. Então, você coleta dados e, a partir desses dados, você vai construir uma teoria para explicar aquilo. E como o positivismo ele é muito estrito com relação à sua objetividade, então é preciso definir quando é coleta de dados e quando é construção teórica. Dentro de muitas áreas da linguística, dentro das ciências humanas e sociais de uma maneira geral, isso também não é possível, ou melhor, não é desejável que seja feito dessa forma. Porque, segundo o Karl Popper, outro filósofo da ciência, a escolha dos dados pressupõe uma teoria. Quer dizer, para você coletar dados, você primeiro precisa ter um objetivo, né? O que você vai fazer, que dados você vai coletar, por quê? E para você ter esse objetivo, você precisa de uma hipótese. E para você formular uma hipótese, você tem que partir de um corpo teórico. E aí tem outra das diferenças básicas entre ciências humanas e ciências naturais, é que para você interpretar dados e para você formular uma hipótese, você precisa primeiro ter uma filiação com uma corrente teórica específica. Isso não existe nas ciências naturais, mas nas ciências humanas você precisa escolher uma corrente teórica para fazer a sua hipótese. E depois vai precisar dela também para interpretar e analisar os dados. Então, eu estou aqui o tempo todo falando de estruturalismo, de relativismo. Essas são as duas correntes teóricas principais da linguística do século XX, porque elas que dão origem à linguística, né? E daí você tem uma série de outras correntes que surgem a partir daí também, e todas elas coexistindo hoje. Então, dentro da análise de discurso crítica, por exemplo, que é a minha área, a gente entende que não é possível separar a construção teórica da coleta de dados. Então, é um processo que você formula uma teoria, coleta dados e formula a teoria, depois coleta dados e vai fazendo esse processo, porque você precisa desses dados para embasar a sua teoria, como o Comte já dizia, e, como dizia o Popper, você também precisa de uma teoria para poder fundamentar a sua coleta de dados. Então, por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui e até mais.